Por conquista de saúde e bem-estar. O nosso irmão Flávio Santos é quem passando a palavra. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Albert Einstein, esse notável matemático, físico e pensador concepcionista, nessa doutrina admirável das abstrações, teve a oportunidade de afirmar, depois de fazer um exame a respeito do ser humano, uma espécie de revisão acerca da sua teoria e da teoria que vai mais notabilizá-lo no cenário acadêmico das ciências mais avançadas, a teoria da relatividade restrita e geral, vai afirmar esse grande gênio das abstrações matemáticas e físicas. Depois de fazer um exame a respeito do indivíduo, do ser humano, chego à conclusão que o ser humano é uma espécie de conjunto eletrônico regido pela consciência. Essa afirmação de Einstein era a sua forma pessoal, singular, de falar a respeito da dimensão psíquica, metafísica, mental do ser humano, em detrimento da dimensão orgânica, a qual ele chamava de conjunto eletrônico. Einstein, em outras palavras, estava querendo dizer que o ser humano não é apenas um conjunto de vasos, artérias, veias, ossos, nervos, órgãos, tecidos, mas, sobretudo, uma consciência que estaria, de alguma forma, fazendo a regência de todo esse arquipélago de natureza sensorial, biológico, material. Quase que na mesma época, um pouco tempo depois, o Dr. Joseph Banks Rhine, o pai da parapsicologia, catedrático da Universidade de Duke, no setor de psicologia experimental, vai afirmar categoricamente a mente, que não é física, pode interferir no mundo físico através de processos não físicos. Heine, depois de peregrinar por uma série de experiências na área dos fenômenos paranormais, área a qual a ciência que ele havia fundado, a parapsicologia, tentava examinar e equacionar, graças aos instrumentos que ele utilizava para tentar constatar se o ser humano possuía uma dimensão que não era física ou que não seria física e que estaria interferindo no mundo físico de maneira constante. Através de experiências na telecinesia, na telepatia, na psicocinesia, que são fenômenos que ele mesmo conceituou, da interferência da mente humana sobre o mundo material, sensível ou insensivelmente, direta ou sutilmente. Heine afirma que o ser humano, da sua forma, não é apenas a estrutura material, a carcaça biológica, não era apenas aquele escafandro de natureza física, mas que possuía uma dimensão que transcendia aquela estrutura imediata que as ciências biológicas tanto examinavam na sua época. Vale recordar que esses pensadores, Heine e Albert Einstein, são homens frutos da concepção científica do começo do século XX, que, por sua vez, é originada dos grandes movimentos científicos do século XIX, século esse que deu origem à
base fundamental de toda a ciência contemporânea que nós conhecemos, o século XIX, considerado o século da ciência, porque as grandes bases da ciência nos seus variados ramos estruturaram seus pontos fundamentais nessa época, para mais tarde desdobrar nas suas variadas especialidades e especializações no século XX. É natural pensar que é o século XIX que, não obstante foi o século da ciência, também foi o século do materialismo. O século de que esse método experimental, o método do verificável, do empírico, graças à filosofia positivista e outros pensamentos que são filosofias da ciência na época, estruturaram a base segundo a qual o método ou uma experiência somente verificada através dos sentidos materiais pode ter um caráter de legitimidade e de autenticidade. O materialismo, que surgia na segunda metade do século XIX, desde as formulações filosóficas do economista Karl Marx, na sua teoria a respeito do Manifesto Comunista, quando apresentou a 31 de março de 1848 esta obra, baseada na dialética de Hegel e apoiada por Engels, abria espaço para colocações científicas e filosóficas a respeito da vida, da existência. Entre elas, destacaria-se a ideia segundo a qual o ser humano é uma estrutura molecular, material, e que a alma ou o pensamento nada mais seria do que uma excrescência cerebral, uma segregação do cérebro, da mesma forma que há a bilis, que é uma segregação do fígado, ou a urina, no seu processo de depuração, seria uma excrescência dos rins, sintetizada pelos rins. Era a ideia básica que vigorava no meio acadêmico e científico universal, internacional. O materialismo fez moda, chamou a atenção do senso coletivo, graças a cuja contribuição tivemos homens admiráveis na ciência e também na filosofia, na literatura e na cultura em geral, que dentro do seu tempo, naturalmente engajado nos seus contextos, advogava a tese do materialismo. É compreensível aceitá-lo naquela época, uma vez que a cultura estava mergulhada nesse caldo, nesse Zeitgeist, para me utilizar a expressão alemã, desse espírito do tempo, que naturalmente tinha ojeriza a qualquer conceito religioso, espiritualista, graças à experiência malograda e negativa das religiões dogmáticas intolerantes do passado, herança da Idade Média, e por sua vez, não apenas rejeitava o dogmatismo ancestral, a intolerância religiosa de todos os tempos e a visão supersticiosa e limitada das religiões dominantes, mas também queria rejeitar qualquer ideia de algo que não fosse material, que não fosse físico, qualquer conceito metafísico, qualquer conceito mesmo que de natureza simbólica, emocional, psicológica, mereceria na época a rejeição, a repulsa desses grandes acadêmicos do século XIX. Fizeram-se famosos os grandes fisiologistas, já que a fisiologia e a anatomia eram ramos dos conhecimentos os mais prestigiados na época, graças à investigação das peças anatômicas, na compreensão do organismo humano. Era a ciência dando seus passos iniciais, dando os seus primeiros movimentos, engatinhando na descoberta da realidade humana e, por consequência, do cosmo. É natural que a fisiologia e a anatomia tinham um prestígio maior, graças à qual contribuiu para a estruturação da ciência médica. Vamos encontrar os grandes pais da fisiologia e da anatomia contemporâneas no século XIX declararem enfáticos que o psiquismo, o pensamento, a mente, nada mais é do que um subproduto do cérebro, do que o epifenômeno, como eles costumavam dizer, um produto secundário, um efeito secundário do cérebro,
sem cuja presença do cérebro seria impossível se realizar. As experiências de Bouvier, Cabanis, Bouillard, Florence, principalmente no laboratório de anatomia de Paris, que esses homens admiráveis declararam, como é o caso de Florence, que dizia: nós dissecamos centenas e centenas de cadáveres e nunca encontramos a alma. Não encontramos a alma, o pensamento, a consciência, o psiquismo. Nada disso existe. Abrimos várias peças cadavéricas e nunca encontramos o espírito ali. Era natural essa ideia e essa ironia do materialismo histórico, dialético, científico da época. Não obstante, a ideia que eles apresentavam era falsa, era incorreta, e o método que eles utilizavam para encontrar a alma era muito pobre. Se eles pudessem ter lido na época o discurso de um livro de Leon Denis, o filósofo francês, que no seu Depois da Morte estrutura a teoria a respeito da qual ele diz que a matéria não tem espontaneidade própria. A matéria inerte não tem deliberação, não tem vontade. E a maior prova da existência da alma é observar um corpo de onde ela acabou de sair. Um corpo que tinha vitalidade e que agora entra em um estado de putrefação cadavérica é o resultado de que alguma coisa que dava vitalidade àquela matéria deixou de proporcionar, e ao se desvincular ocorreria naturalmente a desagregação molecular, a desestruturação do cérebro e naturalmente a parada cardiorrespiratória. A ciência, portanto, dá essa visão, fez moda o materialismo, mas mesmo no século XIX, no seu final, principalmente a partir de 1889, vamos encontrar uma série de investigadores na área da física, a ciência mais respeitada, o modelo de ciência na época, começar a desconstruir aquilo que era realidade para o materialismo, que era a matéria. E a matéria lentamente começa a ser desconstruída nas suas bases, a começar com Röntgen, nas suas formulações a respeito dos raios-x, abrindo espaço para a investigação da radioatividade, que mais tarde mereceria exames profundos com o casal Curie, particularmente Marie Curie, que chegou a ter as suas mãos todas queimadas e morreu, vítima da radioatividade, mas entregando a sua vida para a descoberta dessas manifestações das ciências que hoje oferecem, inclusive, tratamento para o câncer e uma série de benefícios para todos nós, a quem devemos a Marie Curie, essa notável cientista, que tem na tabela periódica a substância cúrio, em homenagem ao seu sobrenome Curie, ou rádio, cuja elemento básico ela própria identificou com seu marido. Naturalmente que a matéria passa a ser uma estrutura que tem radiações. William Crookes, na mesma época, descobre os raios catódicos, abrindo espaço para concluir os cientistas que a matéria é apenas um engano dos sentidos. É uma ilusão das experiências sensoriais nossas, dos nossos sentidos mais materiais. No início do século XX e no final do século XIX, uma série de pensamentos vieram para desenvolver essas teses e desconstruir ainda mais a matéria. Desde John Dalton, na sua teoria corpuscular da matéria, passando por uma série de pensadores, como Becquerel e outros, todos eles dando a sua parcela, a sua colaboração, para afirmar a ideia de que a matéria era apenas uma ilusão das nossas percepções que não conseguiam penetrar na sua realidade, para encontrar a energia, porque por detrás da essência material, seja no mundo subatômico das partículas muito fundamentais e mais ainda das partículas subatômicas, os quarks, os bósons, os top quarks, as partículas para além do átomo, as partículas subatômicas, algumas das quais não conseguem nem ser percebidas pelos microscópios, senão concebidas por cálculos matemáticos, como também os infinitamente grandes, nos buracos negros, na astrofísica, nos quasares azuis, na antimatéria. Ambas as experiências, no infinitamente pequeno e no infinitamente grande, abriram espaço para a seguinte conclusão: no final das contas, nós encontramos apenas
energia. O universo é feito de energia, dizem os físicos quânticos contemporâneos, de energia e de intenção. Intenção, o que é que vale dizer? O psiquismo atuando sobre a matéria. Mas nessa mesma época, as ciências do comportamento começam a estruturar suas bases. E um francês notável, chamado Pierre Janet, lança uma obra chamada O Automatismo Psicológico. Pierre Janet defende a ideia de que nós temos fenômenos automáticos do ponto de vista mental, semelhantes a fenômenos automáticos do ponto de vista físico. A circulação sanguínea, os batimentos cardíacos, os movimentos peristálticos, a digestão, a respiração e uma série de ocorrências que estão se dando agora sem a contribuição da nossa vontade, da nossa consciência, da nossa intenção. Devem haver, diz Pierre Janet, fenômenos automáticos também do ponto de vista psicológico. Era, portanto, uma experiência pioneira para aventar as ideias do subconsciente. Palavra que ele defendia e que estava em moda na época. A ideia de que há um subterrâneo abaixo da linha da consciência que depositava ou depositaria ou arquivaria em uma espécie de depósito de memória nossa, no qual estaria ali funcionando de maneira não consciente, de maneira automática, para colaborar com o nosso funcionamento mental, que é muito complexo. Diz Pierre Janet que, embora a investigação dele foi admirável para constatarmos que há um elemento nosso que não é físico, há uma dimensão nossa que não é física, é psíquica e que não é apenas orgânica, apesar disso, Pierre Janet não deixou de indiretamente combater o espiritismo, a mediunidade, porque ele chegava a defender a ideia de que todas as manifestações de transe espiritual mediúnico são frustrações do subconsciente, extratos da nossa memória que vêm à tona em determinados momentos. Digamos, por exemplo, que o indivíduo quer ser sacerdote católico e não consegue nem ser coroinha da igreja. É natural que aquela frustração fique e em um momento de transe esteropata, de transe histérico, ele entra numa espécie de histeria, de agonia e naturalmente passa a adotar o latim, fala algumas palavras em latim, adota uma postura de um sacerdote, de um religioso, com todo o rito e o paramento, que naturalmente são manifestações frustradas do seu subconsciente. E teríamos vários exemplos para citar. No entanto, ele não consegue examinar todas as coisas. Ele, no entanto, abre espaço para a investigação do subconsciente, do inconsciente mais tarde. Porque Sigmund Freud, mais tarde, vai discordar da ideia do subconsciente, preferindo o termo inconsciente. Ele, talvez pensamos nós, como deu importância muito maior até então que era dada ao inconsciente, ele preferiu o termo inconsciente, que é essa partícula in, significa o não consciente. Não é in no sentido de in dentro, é in no sentido de negação. Da mesma forma que a gente fala imprevisível, não previsível, indeterminado, não determinado, inconsciente, não consciente. Porque a ideia de sub daria um conceito de sub embaixo, inferior. E para Freud, o inconsciente seria mais importante do que a própria estrutura consciente. Essa ideia, na sua psicanálise, abriu espaço para constatar-se ocorrências mentais que não têm uma base de natureza biológica, somatizações, manifestações histéricas que mais tarde seriam chamadas de conversão, ou neurose de conversão, experiências físicas, inclusive de paralisias, de parestesias, de cegueira, que não teria nenhum comprometimento físico, senão manifestações de natureza mental. Era um passo avançado dentro da psicanálise e para a ciência de constatar que a mente é um departamento especial que interage no corpo, mas não é exclusivamente corporal. Embora Freud é essencialmente materialista, vinculado às tradições materialistas e tinha uma certa ojeriza contra a religião e contra qualquer ideia espiritual, é natural que a sua colaboração abriu espaço e expandiu a ideia do ser humano. A mente não é apenas física, há um elemento que transcende a própria matéria. O inconsciente, por exemplo, não é físico, porque se nós abrirmos o cérebro de alguém, não veremos o inconsciente lá.
embora possamos entender e perceber as consequências e os efeitos do inconsciente na vida humana. Era, portanto, a tese dele, uma tese audaciosa para a época, e uma época que a ciência era muito rígida e muito intolerante para qualquer conceito que seria abstração, que não teria uma verificação empírica experimental. Mais tarde, seu discípulo Carl Gustav Jung não apenas se interessa pelo inconsciente, pela interpretação dos sonhos que Freud se dedicou tanto, para mais tarde um diálogo no gabinete do mestre, discordar do mestre e haver um rompimento. Porque o eminente psiquiatra suíço, embora amasse a psicanálise e as teorias psiquiatra que era, desde cedo se interessava por fenômenos que ele chamava supranormais. Fenômenos supraterrestres, como diz Alexander Aksakov na obra Animismo e Espiritismo. Porque ele próprio era um extraordinário paranormal, de tradição e de família, toda ela dedicada a experiências espirituais. O seu pai que fazia sermão em uma igreja protestante, e que muitas vezes era inspirado. A sua mãe que muitas vezes recebia o sermão para o pai falar aos domingos na igreja em transe profundo. A sua avó que também tinha estados alterados de consciência, vivendo nessa atmosfera. Carl Gustav Jung também vivenciava experiências que ora ele aceitava, ora ele negava. Ora ele abordava o fenômeno e tentava chegar à conclusão a respeito de algo espiritual, metafísico. Ora ele rejeitava e dizia que é o inconsciente pessoal. E mais tarde, para dar conta dessas experiências, estabeleceu a estrutura do inconsciente coletivo, dos arquétipos e toda a teoria admirável, porque era um homem de um conhecimento e de uma capacidade acima do normal, incomparável, incomum. No entanto, apesar disso, deu um passo avançado para que nós compreendêssemos a estrutura mental do ser humano, que em síntese estaria dividida em 3 departamentos. Se nós sintetizarmos a sabedoria freudiana, junguiana e outras sabedorias que vieram depois, a estrutura mental estaria dividida em 3 pavimentos. Seria a semelhança de um edifício de 3 andares. No primeiro andar estaria o subconsciente ou o inconsciente, como se queira, no qual estariam depositadas as experiências do nosso passado, aquilo que nós fomos, as nossas tendências, os nossos hábitos cultivados, aquilo que nós alimentamos e que permanece dentro de nós. No segundo andar estaria a consciência, que seria o nosso presente, que estaria naturalmente associado ao nosso livre-arbítrio, à nossa capacidade de escolha, de deliberação. E no último andar, aquilo que os psicólogos contemporâneos chamam de superconsciência, no qual estaria as nossas potencialidades para o futuro, armazenadas, as nossas potências íntimas, o Deus interno que dorme em nós, como dizia Platão, ou como dizia o filósofo holandês Baruch Spinoza, a natureza da natureza em nós, o Cristo interno, conforme os cristãos místicos da Idade Média. Esses elementos em potencial, o passado, o presente e o futuro, em nossa estrutura íntima, em nossa estrutura mental. É natural que após Freud, Jung e esses grandes pensadores no século XX, teremos uma série de experiências na área da ciência para confirmar que a mente interfere no corpo e o corpo interfere na mente. Desde o surgimento da psicossomática, graças a 2 pesquisadores especiais que constataram que por detrás de uma série de ocorrências orgânicas há também conflitos que são acalentados e que contribuem direta ou indiretamente com determinados quadros de natureza biológica. Chegam a dizer esses estudiosos que por detrás de qualquer doença há sempre um conflito neurótico. Eles colocam a expressão neurótico, que é uma expressão da psicanálise, naturalmente defendendo a ideia de que não é apenas a ocorrência física, mas a reação íntima do indivíduo diante de determinadas experiências que desenvolvem quadros de natureza biológica, de natureza material. E hoje, com o avanço da psicoimunologia, ou da psiconeuroendócrino-imunologia, da psicossomática moderna, chega-se à conclusão com uma série de trabalhos hoje, na maioria das universidades de prestígio, que há uma correlação de uma série de quadros orgânicos com determinados conflitos ou determinados padrões
de comportamento que nós cultivamos. Por exemplo, hoje é tácito e aceito, e nós já comentamos isso aqui, nas grandes investigações de neurologia e neuropsiquiatria e neuropsicologia, que a maioria das pessoas que vivenciam processos de depressão também vivem comprometimentos na área da coluna lombar ou da coluna cervical. Não estou dizendo que todo mundo que tem problema de coluna tem depressão, estou dizendo o contrário. Porque muita gente que tem depressão tem comprometimentos na área da coluna por conta da tensão. Não é a postura. Porque às vezes a pessoa ali fica com determinada postura durante muito tempo, mas sente dores que começam de maneira muscular, por conta da tensão psíquica. Às vezes a pessoa não fica nem em pé muito tempo, mas sente dores nos membros inferiores. É o psiquismo associado à ocorrência. É algo que tem chamado a atenção. Para não me falar das experiências do cortisol, o excesso do hormônio do estresse no organismo, que geraria uma série de ocorrências, inclusive associando-se hoje a algumas experiências com o próprio diabetes, porque o cortisol em excesso no organismo se transformaria em glicose em excesso. Graças ao que nós ficamos a pensar, por que nossos avós ou nossos ancestrais se alimentavam de banha de porco pela manhã e não tinha nada? E nós, se a gente fizesse essa experiência durante uma semana, a gente está no além. Porque também o modo de vida deles, a qualidade de vida deles psíquica, viviam às vezes na roça, viviam às vezes no interior, às vezes tinham um modo de funcionar de maneira mais tranquila do que esse acelerar dessa corrida desenfreada contra o relógio que nós temos no mundo atual. Então não é apenas a alimentação, mas o modo de nós vivermos diante da alimentação, de nos relacionarmos com isso, a ponto de gerar uma série de situações em nosso organismo. Em uma experiência notável, exaustivamente citada por nós aqui, patrocinada inclusive pela viúva McDonald. Essa experiência que aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, em que grupo de pessoas eram colocados para assistir filmes e películas as mais variadas, sejam de tons suaves e edificantes, sejam de tons agressivos e perturbadores, e depois examinava-se o efeito da película na saúde humana, de assistir determinados filmes na saúde humana, particularmente colhendo uma substância que é uma enzima que é produzida pela saliva nossa, que é denominada SIG-A, S-I-G-A, que significa, traduzido ao português, substância imunoglobulina A, que seria uma das responsáveis pelas defesas do organismo diante de agentes patogênicos, diante de agentes bacteriológicos, diante de agentes perturbadores na área da saúde. Então se percebeu que as pessoas que ficavam 1 hora assistindo filmes de comédia, colocou na época o pesquisador filmes sobre a vida de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, ou filmes de humor, Os Três Patetas, O Gordo e o Magro, Charlie Chaplin, os filmes da época. E ao examinar, percebi uma alta quantidade de substância imunoglobulina A na saliva, portanto produzindo defesas imunológicas. E outros grupos, nos quais eram colocados filmes de sexo explícito, de pornografia, de violência, de guerra, particularmente um filme que na época era famoso, Apocalipse Now, que falava da guerra do Vietnã, em que os jovens americanos não sabiam porque estavam sendo convidados a combater no Vietnã e tinham que usar drogas para não raciocinar e para matar. Naturalmente que esse filme fez época e foi muito apresentado, as pessoas saíam e eram examinadas, e havia uma escassez quase absoluta da substância imunoglobulina A. Algumas pessoas já saíam gripadas do cinema, culpando o ar-condicionado. Era a falta de defesa imunológica no organismo, em função do nosso psiquismo não estar bem. Um dos grandes pais da psicossomática, em um congresso para psiquiatras e psicólogos, ele sentou-se no congresso de uma maneira muito desengonçada, pegou um livro, abriu, um livro que foi famoso na época, O Amante de Lady Chatterley, e começou a ler, que é um livro muito erótico, tem muita colocação, uma colocação sensualista e uma mensagem promíscua e um pouco perturbadora. E ele começou a ler no clímax da obra. E em determinado momento, no máximo,
ele fechou o livro e perguntou: o que vocês estão achando? Estavam a maioria das pessoas excitados. Alguns já, continue, a gente quer saber o final. E eles, era isso que eu queria provar. Somente pela leitura de um livro, nós produzimos reações físicas no organismo, na área da libido, na área do sexo, na área do prazer desenfreado. Por que não, lendo algo positivo, lendo algo saudável, lendo algo que fomenta o bem, a esperança, a paz, não produzimos também reações físicas correspondentes à interação entre mente e corpo, ou entre corpo e mente? Que hoje, alguns cancerologistas e estudiosos preferem a expressão soma-significação. É uma expressão muito complicada. A ideia que eles defendem é de que não há um elemento que sofre interrupção entre a mente e o corpo, há uma ligação contínua. Daí a palavra soma, significação, nós não sabemos onde um começa e outro termina. Porque soma, S, significação. Então é uma ideia que é um sistema em interação constante, mente e corpo, psíquico, soma, espírito, matéria, em perfeita identidade, em perfeita sintonia. Na obra Medicina Vibracional, nós temos uma das experiências mais notáveis que chamou a atenção da ciência no século XIX. Patrocinado pelo médico do Canadá, que fez experiências com semente de levedo, em que organizava 3 grupos, diante dos quais colocava a semente de levedo e as pessoas deveriam ficar mentalizando determinadas coisas diante da semente. Um grupo onde a semente de levedo estava pronta para germinar, e esse grupo era de pessoas totalmente perturbadoras. Alguns com psicoses graves, com agressividade, com ódio. E isso solicitava uma coisa muito fácil para eles, porque estavam acostumados, odiar e colocar todo o seu ódio na semente, passando a mão, etc. Toda a experiência. Um segundo grupo, que era de pessoas neutras, que lhe solicitavam, o pesquisador solicitava delas, que elas ficassem neutras, isso é, nem pensassem positivamente nem negativamente, diante de também um vaso, diante de um frasco, de um recipiente, onde havia semente de levedo, dessa vez com água potável, que naturalmente ajuda na germinação. E o terceiro grupo, o grupo de pessoas dedicadas ao bem, alguns religiosos, para pensar positivamente, para mentalizar a fertilização daquelas sementes, colocando-se as mãos e assim por diante, só que em sementes de levedo mergulhadas em água do mar, água salgada, que teoricamente obstaculizaria ou impediria a fecundação daquelas sementes, ou pelo menos dificultaria essa fecundação, uma vez que a água salgada, em tese, mataria ou bloquearia as propriedades germinativas daquela semente. A experiência foi notável porque foi repetida 1000 vezes. A Universidade de Montreal, inclusive, conseguiu recursos financeiros para dar prosseguimento a essa pesquisa, porque foi notável o resultado. Todas as sementes que estavam em água salgada e que recebiam os eflúvios da irradiação dos indivíduos germinaram. E as sementes que não germinaram, em totalidade, foram aquelas que eram mais propícias à fecundação, à germinação, mas que receberam a irradiação de ódio, de perturbação, de destruição. Então estamos aí diante de uma experiência extraordinária da mente atuando na matéria. Heine, o Dr. Heine, pai da parapsicologia, a quem nós citamos, ele fez experiências notáveis nessa área. O relógio com o pêndulo, e pedia para o seu sentido paranormal tentar movimentá-los através do pensamento, a semelhança de Edgar Cayce, de Uri Geller e de outros, constatando sistematicamente a interferência do pensamento do paranormal no mundo físico. Mais adiante, ele elaborou um sistema que ele chamou de gotejador psicossimétrico, que era um gotejador que periodicamente liberava gotas d'água, mas que diante dele, abaixo, havia uma lâmina aguçada que
ao contato da gota, naturalmente que a decepava, entre aspas, a dilacerava no momento certo que caía, porque caiu num local específico, que sempre a dilacerava, era alcançada a gota pela lâmina. E o que mais impressionou foi que ele pediu aos paranormais para mover a gota, antes da gota cair, ali na lâmina ajustada para frente, para trás, para o lado, para o outro. Ele repetiu várias vezes a experiência, a fim de demonstrar a excelência do pensamento sobre a vida material. Einstein, a quem também nós já citamos, ficou tão deslumbrado com a ocorrência do ser humano, desse conjunto eletrônico regido pela consciência, que vai bastar examinar o fenômeno da fecundação animal e vai dizer que dentro da termodinâmica, particularmente na segunda lei, a lei da entropia, segundo a qual se diz que a vida, para se desenvolver, precisa de energia. O desgaste da energia produz o envelhecimento, a transformação molecular e a morte. No entanto, diz Einstein, quando examinamos a fecundação sexual, esse movimento não segue a lógica da termodinâmica. Não segue o mesmo sentido de outras experiências no universo em que a vida se consome e gasta energia. Porque quando percebemos a fecundação do espermatozoide com o óvulo, em que há um quanto de energia na célula sexual masculina e naquela feminina, gerando célula-ovo, ou neoblasto, e mais tarde pelo fenômeno da mitose, da sensibilidade, da divisão celular, nós vemos as divisões ocorrerem e naturalmente o que deveria, segundo a lei da termodinâmica, multiplicar-se 50% a 50% de cada multiplicação celular para dar origem a novas células na sua divisão. Percebemos que depois de uma ocorrência do desenvolvimento fetal, embrionário, e mais tarde do ser humano, do bebê, do jovem, e mais tarde do ser humano adulto, percebemos um homem, um ser humano adulto, com 60 trilhões de células aproximadamente, todas elas com a mesma quanta ou quanto de energia da sua célula mãe, da sua célula fecundada. Diante disso, Einstein vai dizer, ou a lei da termodinâmica está errada, ou estamos diante de um fenômeno diferente, um fenômeno diante do qual há uma ocorrência que formata, uma ocorrência inteligente que formata a organização daquele fenômeno biológico da gestação, do desenvolvimento biológico, do desenvolvimento psicofísico do ser, porque senão a lei da termodinâmica não tem nenhum sentido. E é por isso que ele vai afirmar a ideia da consciência como sendo esse elemento no ser humano que seria organizador, regente da vida biológica, da vida material. Que notável essa afirmação. Que especial e excepcional essa ideia. Porque realmente, se nós examinarmos a fecundação sexual, perceberemos que há uma inteligência por detrás. Uma célula que começa a se dividir. E ao se dividir, dá origem a uma célula de cabelo, outra célula de marfim, outra célula óssea, outra célula cardíaca, outra célula neuronial, todas essas células diferenciadas que partem de uma mesma célula, de um mesmo organismo, é algo que na minha suprema ignorância eu não consigo entender do ponto de vista lógico. Porque é a mesma coisa de a gente plantar jaca e colher daquela planta melão, mamão, melancia, laranja, de uma mesma ordem, de uma mesma linhagem. Há uma organização e inteligência por detrás, que estrutura aquela ocorrência de uma maneira tão organizada para dar origem a toda a estrutura biológica harmônica, em linhas bem organizadas, dando a ideia de que é uma inteligência causal. Alguém pensou, alguém organizou, alguém pensou para elaborar esse equilíbrio. Firsoff, o físico inglês, vai dizer, a mente eu encontrei nos laboratórios da NASA, através dos computadores, examinando as leis do universo. Chego à conclusão que a mente é um ser inteligente, que está acima da matéria, uma das forças da natureza, a semelhança da força nuclear fraca, da força nuclear forte, da gravidade e do magnetismo, ou da eletricidade, do eletromagnetismo. Temos também uma outra força, a força mente, que
que é constituída por partículas, mindon, ele diz, partículas de mente, que tem uma fisiologia, segundo o conceito da física quântica, e que tem uma psicologia. E esse ser sobrevive à matéria. Esse ser é aquilo que as religiões falam e chamam de espírito. Que notável afirmação de Firsov, que vai ser corroborada mais tarde por Grof, o grande psiquiatra, que vai dizer, na obra Além do Cérebro, que não é o cérebro, não é a mente que é produto do cérebro, mas é o cérebro que é produto da mente. Porque o cérebro precisa da mente para funcionar, mas a mente prescinde, não precisa do cérebro para sobreviver. Graças às suas experiências com LSD, com técnicas de investigação e assim por diante, ele constata essa realidade. O espírito, conforme Firsov, uma das forças da natureza. É impressionante tudo isso, porque Allan Kardec, na doutrina espírita, já havia chegado nessa conclusão. Em O Livro dos Espíritos, na questão 23, Allan Kardec interroga o que é o espírito. E as vozes angélicas respondem: princípio inteligente do universo. E há uma nota que diz: uma força da natureza inteligente do universo, que está em constante interação com o elemento material. E mais adiante os espíritos dizem: há dois elementos do universo: o elemento material, nas suas variadas transformações, desde a matéria fluídica, básica, até a matéria mais desenvolvida, mais sofisticada, e o elemento inteligente, que está desde também o psiquismo primário até o ser humano, o ser inteligente. Na questão 76, Allan Kardec volta e pergunta algo parecido, mas com um enfoque diferente. Que definição se pode dar dos espíritos? E as vozes respondem: os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. Allan Kardec não faz consideração dizendo que o ser humano é o maior investimento da divindade, é o maior projeto da divindade, que foi elaborado na interação desse psiquismo primário com a matéria, abrindo espaço para a meta urbana da evolução, do crescimento, do progredir sempre para poder alcançar a maturidade, o desenvolvimento das virtudes, o Deus interno que está dentro de nós. É notável perceber essa ideia e perceber a força que existe, que, segundo os espíritos, é maior do que as 4 forças fundamentais da ciência na física: o eletromagnetismo, a gravidade ou a gravitação universal, a força nuclear fraca, a força nuclear forte. Há uma quinta força que é maior e mais forte, mais potente do que essas 4. A força do pensamento, a nossa força psíquica. O pensamento tem recursos que a nós nos escapam e que nós não temos ideia. O pensamento pode destruir e pode construir. Tudo que existe na Terra, que foi elaborado por nós, um dia foi apenas um pensamento. Um dia passou pela cabeça de alguém. Um dia foi apenas uma ideia. Tudo que existe no mundo passou pelo psiquismo. A força do pensamento é algo ainda não estudado por nós de maneira profunda. E as próprias ciências do comportamento ainda precisam avançar, dizem os benfeitores espirituais, para entender todas as manifestações do pensamento e, naturalmente, compreender a vida psicológica, muito complexa, aliás. Joana de Ângeles, espírito, vai dizer: tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Todas as ocorrências iniciam-se na arte e na ciência de pensar. Daí, as belas manifestações da vida humana, positivamente, ou as grandes tragédias e crimes, começaram no cultivo de determinadas ideias e determinados pensamentos. Daí o cuidado que nós deveríamos ter em relação à nossa vida mental, à nossa vida psicológica, porque, em verdade, chegamos ao momento de tanto alimentar determinadas ideias, que somos quase que hipnotizados pelos próprios hábitos e fazemos automaticamente determinadas situações ou determinadas ações que mais tarde nos lamentamos profundamente. Chegamos a pensar que o ego é terrível. O que é que tem? Todo mundo faz. As desculpas do ego. O que é que tem? É tão bom. Eu vou sofrer agora. Depois eu dou um jeito. Eu sei que está errado, mas é tão bom. Então eu vou gozar agora. E depois chora durante anos. Joana de Ângeles chega a dizer: um minuto de prazer imediato
será que vale a pena para depois anos de arrependimento tardio? Não seria melhor fazer a coisa certa agora chorando para depois rir, do que fazer a coisa errada agora sorrindo para depois chorar de maneira lamentável, indeterminadamente? Uma ação que nós cometemos, sabe Deus lá quando nós vamos reparar aquilo perante a própria consciência? Seja na área religiosa, seja nas profissões. O médico, o cirurgião, que responsabilidade. Mas se ele se engolfa em interesses secundários, na ganância, na medicina puramente comercial, sabe Deus lá quando ele vai reparar os danos que ele causa a terceiros, em termos espirituais? Um magistrado, um juiz, que com uma caneta ele pode destruir a vida de alguém, ou pode ajudar, pode fazer justiça. Sabe Deus lá quando ele vai conseguir regularizar uma coisa que ele diz, não, a lei é dessa forma, mas como é meu amigo, como é alguém que eu conheço, eu vou fazer de outra forma. A condução é essa correta do ponto de vista ético, mas já que é ele, eu vou facilitar. Sabe Deus lá quando ele vai poder regularizar diante daqueles, principalmente, que foram prejudicados pela sua ação ególatra, pela sua ação egoísta. A doutrina espírita explica tudo isso, porque tudo isso começa no cultivo de determinadas ideias. O que não quer dizer, diz Allan Kardec, que o espírito não passe por aquilo que convencionalmente chama-se de tentação. Ninguém está livre da tentação, que Allan Kardec em alguns momentos chama de arrastamento para o mal. Isso é, a prova da tentação. A ponto dos espíritos dizerem, inclusive, que uma das metas da encarnação é o espírito sofrer a prova da tentação. É que vai dizer que a gente vai ser tentado. E Kardec, com a sua sabedoria, vai dizer, só não é tentado quem já é perfeito. Só não passa por provação quem já é perfeito. Porque quem é perfeito não tem imperfeição. E quem não tem imperfeição não é tentado em nada. Porque não entra em desafio do bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, diante de uma imperfeição, que não tem, não afeta. Mas os espíritos em geral precisam passar pela prova, sofrer a prova da tentação, para desenvolver a maturidade, a moderação, o equilíbrio, o raciocínio lúcido, a emoção equilibrada, a moderação. Tudo isso tem a ver com a experiência da encarnação. Então ninguém é culpado por sentir determinados apelos da alma, por pensar determinadas coisas. Não é isso. A ideia espírita é diferente das ideias religiosas do passado que reprimiam, tentavam reprimir, castrar o indivíduo, educar. Emmanuel vai dizer, nenhum pensamento, nenhum instinto ou tendência de ser sufocado, mas de ser direcionado, de ser educado, de ser transmutado e sublimado. Essa é a ideia, nenhuma violência. É um processo de educação. Então todos nós passamos pela tentação. Qual é a senhora aqui, por exemplo, casada, que em determinado momento diz, meu Deus, minha vida, aquela coisa que eu tenho lá em casa, e eu vejo tanta coisa mais interessante, esse daqui que me trata bem, que fica borboletando por aí, me tratando para aqui, para colar, que é um gentleman, a semelhança de um Clark Gable, de um Victor Levou, e eu me dando uma de Scarlett O'Hara, olha que maravilha. Então, que beleza! Mas ela vai raciocinar e vai dizer, não, mas isso daqui é porque estamos diante de uma situação de aparência. Porque aquele lá me conhece. Isso daqui, a priori, parece muito interessante, mas na convivência repete o mesmo padrão em termos gerais. A montanha é muito bonita quando está distante, mas chegando perto as montanhas são todas iguais. Então ela começa a racionalizar, não, ele me conhece. Ele tem um vínculo comigo, eu tenho um dever de fidelidade, de compromisso, de respeito para comigo mesma. Não para com ele apenas, mas principalmente para comigo. Para eu me sentir bem comigo mesma. Então ela racionaliza e supera a tentação. Qual é o cavaleiro também? Que não vai passar por determinadas experiências e vai dizer, meu Deus, que borboletinha por aqui, para lá, me chamando a atenção. E ela é aquela bruxa que brinca comigo, que faz, que acontece em casa. Mas ele racionaliza e vai dizer, não. É a mulher que Deus me deu, ela me conhece, ela sabe de mim, isso daqui são aparências, e supera a tentação. Então ninguém precisa sofrer e se sentir culpado porque vivencia tentações no mundo. O importante é o que é que vamos fazer com as tentações. As tentações são apelos da alma que vem. É o encontro do indivíduo com as próprias imperfeições. O problema é o indivíduo ficar
ficar alimentando determinados pensamentos. Não é o indivíduo passar pela tentação, é o indivíduo cultivar, porque se ele ficar cultivando, ele não vai ter forças para resistir. Ele não vai ter forças para superar. Pensar negativamente, todos nós pensamos. É só, eu não vou pensar no mal, já pensou. É algo inevitável. Mas o alimentar é que vai fixar em nosso inconsciente aquela ideia e que vai devolver a consciência mais tarde em forma de automatismo. Então, o acalentar, o agasalhar determinados pensamentos, que faz parte da doutrina espírita quando fala da educação do pensamento. Pensamos em algo ruim, aceitamos o pensamento, não ficamos em conflito conosco mesmo e vamos substituindo. A Kardec usa o termo repelir. Repele o pensamento e continua agindo de conformidade com aquilo que acredita. Joana de Ângeles, na mesma linha, falando a mesma coisa, vai dizer que substituamos o pensamento. Temos uma ideia perturbadora, racionalizamos a ideia e mais tarde a gente substitui. Como um programa de televisão que a gente não gosta, a gente muda de canal. E passamos a nos habituar com aquele canal. O problema é que a gente se compraz, acha prazeroso determinado cultivo de determinadas ideias. E é aí onde a cobra torce o rabo, como se diz popularmente. Essa é a razão porque não há segredos na disciplina psíquica, mental. Não há segredos psiquicamente entre nós, senão a educação paulatina e sistemática do pensamento. Hábitos mentais. Todos nós somos animais de hábitos. E quem não tem os bons, tem maus hábitos. Mas ninguém vive sem hábitos. Então é necessário o condicionar-se de determinados hábitos. É a chamada disciplina. Essa é a razão pela qual o Espírito Emmanuel disse a Chico as 3 regras básicas no exercício mediúnico. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque a disciplina parece ser um dos elementos mais difíceis de incorporar na nossa estrutura psicológica. A gente pode fazer uma coisa interessante uma vez ou outra, mas fazê-la constante e sistematicamente, tornando uma natureza nossa, um hábito nosso, uma das coisas mais difíceis que o espírito pode alcançar. A disciplina, o condicionamento de determinados hábitos, porque exige esforço, repetição, insistência, até se tornar algo natural. Quando também se torna algo natural, é algo espontâneo e já não exige esforço. Quando nós vemos esses espíritos nobres na abnegação, na dedicação, no sacrifício, às vezes a gente pensa que eles já nasceram assim. Quer dizer, até podem ter nascido assim, mas não foram criados assim. Eles tiveram que trabalhar e lutar para chegarem nesse ponto. Kardec vai dizer, assessorado pelos espíritos, quando os seus impulsos são naturais para o bem, não há nenhum esforço a vencer, é porque eles já se esforçaram antes, em outra encarnação. E ao chegar nessa, é algo fácil, porque não há milagres, não há naturalmente privilégios para ninguém. Daí eu não acredito, baseado no Espiritismo, porque o Espiritismo explica isso, no médium, por exemplo, vamos falar agora entre nós espíritas, no médium, que é o atabalhoamento em pessoa, que é a promiscuidade, a agressividade, o desequilíbrio em pessoa, e é o médium que é angelical em sessão mediúnica. Não tem sentido. Se ele é um indivíduo desequilibrado, exaltado, melindrado, com paranoias, com picuinhas, é natural que isso vai interferir na sua tarefa mediúnica, no seu processo mediúnico. Não há jeito. O bom médium é o indivíduo que consegue ser simpático aos espíritos bons, diz Allan Kardec. E para ser simpático aos espíritos bons, ele tem que ter uma vida psíquica, mental, coadunada com os espíritos bons. Não é apenas aquele médium que recebe espírito. Quem recebe espírito, todo mundo recebe. Quer dizer, alguém que tem faculdade mediúnica é fácil receber espírito. Até no meio da rua a gente vê algumas pessoas embriagadas recebendo espírito. Às vezes são médiums de alcoólatras do além. Mas ser um médium bom, um médium que está a serviço dos espíritos, mesmo que em transe, recebendo entidade sofredora, é a mediunidade com Jesus. É a tarefa do bem, da educação mediúnica, da educação mental. Daí a gente vê tanta perturbação na área mediúnica, me permitam esse parêntese, tanta perturbação. Os médicos que recebem espírito a toda hora, estão recebendo bezerro de Menezes para cima. Que na verdade são bezerros. Que estão por aí recebendo espíritos a toda hora, a todo momento, para falar coisas banais. Conheci pessoas
Que diz, não, peraí, eu tenho que parar o carro aqui para receber um espírito, uma psicografia, dirigindo. Não precisa ser muito estudioso do espiritismo para perceber que o espírito é desequilibrado e o médium também. Já pensou? A gente no trabalho, durante a semana, e alguém de casa nos diz, vem pra cá pra casa para arrastar a cama aqui. Eu estou trabalhando, eu estou na minha tarefa. Ou então a gente está no final de semana com a família, o chefe diz, vem para cá para o escritório para trabalhar. Eu estou com a minha família, no momento da minha folga. Agora os espíritos serem chamados a qualquer momento, ou se manifestarem a qualquer momento, e o médium também não tem momento, a qualquer momento ele está recebendo espírito, é um desequilíbrio de ordem mental, desequilíbrio nervoso e mais tarde desequilíbrio mediúnico. Nunca me esqueci de uma médium que eu conheci. Eu fui numa cidade para proferir uma palestra e depois da palestra me chamaram para ter uma conversa, um bate-papo com um grupo mediúnico que estava apresentando muitos problemas na casa. Era um grupo de educação mediúnica. Então eu fui chamado para bater um papo e a presidente do centro disse assim, olha, mas cuidado, porque tem uma médium X que ela, quando recebe espírito, ela faz o escândalo, ela cai no chão, ela sai catando a vaca, ela faz uma série de coisas. E aí eu já preparei emocionalmente, né? E nós fizemos um breve comentário sobre a educação mediúnica. Depois nós fechamos os olhos e na hora da prece, nós fizemos a prece. E a dita cuja se jogou no chão. Às vezes ela dizia que recebia serpente, então a serpente rastreava no chão. Eu fiquei pensando que quando ela receber passarinho, se ela ia voar. Mas se jogou no chão e saiu, etc. Aquela coisa. E eu disse, meu Deus. E aí eu cheguei perto, todo mundo queria levantar ela para pegar a corda do espírito. Eu disse, não tem espírito nenhum, não, deixa aí rastejando. E aí ela rastejou e disse, fulana, reaja, é você mesma. Ela reagiu, acordou, sentou e ficou magoada comigo. Ficou de mal, nunca mais falou comigo, demonstrando que era ela mesma. Porque se fosse espírito, não teria sentido ela ficar magoada comigo. Eu a desmascarei, entre aspas, e ela ficou magoada, melindrada. Veja como nós ficamos. Acompanhemos uma pessoa dessa dentro de casa, não fica desequilibrada. Que é a pessoa que vive de explosões, de exaltações. Então esses desequilíbrios também são despejados na sessão mediúnica. Não é a mediunidade que causa desequilíbrio na pessoa. São os desequilíbrios da pessoa que tornam a mediunidade atormentada. Uma mediunidade em desequilíbrio, uma situação dessa. Porque a disciplina são nos hábitos morais. Aliás, a gente fala de disciplina e a gente pensa já numa disciplina assim, do martírio, né? Dando a vida, já queimado vivo em Roma. E a gente se esquece da disciplina nas coisas simples. A disciplina no se portar, no conversar. Tem gente que não tem disciplina. Não acaba, não espera o outro acabar de falar para falar. Sempre está interrompendo. É uma disciplina, é uma indisciplina mental. A pessoa começa, não, já sei o que você vai falar, não sabe nada, conclui errado. Porque a ansiedade é tão grande, a atenção é tão grande, que tem que concluir pela pessoa. Não tem o hábito mental de parar, de ouvir até o fim, depois dar a sua opinião, concorde ou não, com a situação. Então é a atenção, a disciplina no comer. A gente senta na mesa e vai comer, e aí mistura macarronada com ketchup, com feijão, com farofa, mistura tudo, e alguns dizem assim, mas vai para um lugar só. Então ele quer encher, ficar cheio. São os instintos nossos. Quando a gente deveria também conhecer o paladar. Olha que coisa esse paladar, essa coisa aqui, o sabor disso, o sabor daquilo. Fazer experiência. Tudo isso são disciplinas que nós vamos desenvolvendo, exercitando. Confúcio dizia, tu nunca te arrependerás de ter comido pouco. A gente sempre se arrepende de comer muito. Porque o ego diz assim, só mais um pouquinho. Então é a manifestação. E naturalmente que nós não exercitamos essa disciplina, esse bom discernimento com relação a essas coisas. Jesus foi quem disse, se vós não fordes fiel ou fiéis no pouco, nunca sereis fiéis no muito. Então a disciplina, os bons hábitos nessas coisas, nessa reforma moral do dia a dia, para conseguir mais tarde os grandes feitos. Porque a gente fala dos feitos morais e já pensa no apóstolo Paulo, já pensa no Chico Xavier, e nos esquecemos dessas pequenas coisas, do relacionamento com os outros, da forma de falar. Já notaram como a gente fala de maneira agressiva? Respondemos aos outros em tom ácido, em tom ríspido, em tom agressivo, que a pessoa sente, às vezes não fala, mas sente. Então tudo isso tem a ver com a disciplina de nossa mente, meus irmãos. A disciplina dos nossos hábitos mentais. A interação do psiquismo com a matéria.
gerando saúde ou gerando doença. Joana de Ângeles chega a dizer, em uma bela colocação, nós somos os resultados dos nossos pensamentos. Portanto, seremos aquilo que pensamos. Portanto, seremos aquilo que quisermos, que acalentarmos, que cultivarmos nas nossas ideias, no nosso mundo mental, aquilo que predominar na nossa vida mental. Receberemos, bate e obtereis. Buscai e achareis, disse Jesus. Buscando psiquicamente algo, receberemos inevitavelmente aquilo. Em forma de equilíbrio, de bem-estar, de saúde, ou de desequilíbrio, de perturbação, de desaire. São, portanto, ocorrências inevitáveis que nos chamam a atenção. Naturalmente que a doutrina espírita nos dá esse arsenal de educação dos nossos sentimentos. Porque se a gente for resumir aqui, a proposta maior do Espiritismo é educação dos nossos sentimentos. Educação da nossa emocionalidade. Preparar-nos para entrar na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Para encerrar, já contei aqui, mas sempre me lembro quando abordamos esse assunto, que sempre me surpreendeu o depoimento espiritual de um irmão de Chico Xavier, que ao desencarnar de acidente vascular cerebral, de um derrame, ele volta do além 2 anos depois para dar o seu depoimento. O depoimento dele está no livro Instruções Psicofônicas, uma das obras magistrais da mediunidade de Chico. E ele volta para dar o seu depoimento 2 anos depois. Era um médium dedicado com Chico no grupo Espírita São Luís Gonzaga, Centro Espírita São Luís Gonzaga, dedicado ao bem, médium psicógrafo, braço direito de Chico no início da trajetória mediúnica dele. E mais tarde, 2 anos depois de desencarnado, ele volta falando que ainda sentia dores de cabeça do derrame. E aquilo me chamou a atenção, me confundiu. Eu confesso que eu fiquei com muitas dúvidas. Mais tarde, lendo a obra de Dona Otília Gonçalves, A Lei da Morte, psicografada por Divaldo Franco, há uma resposta para esse quadro. Quando Otília, que foi uma trabalhadora espírita daqui, do movimento espírita de Salvador, que foi uma dedicada senhora, que nos últimos meses da vida, nos últimos anos, havia se tornado espírita. E nos 6 meses finais da existência se dedicou ao bem, sendo mãe adotiva, renunciando inclusive à vida cômoda, confortável, de uma família com grande conforto e grande condição financeira, que era uma família de recursos financeiros, uma família proeminente aqui na cidade, para se dedicar à obra da caridade, sendo uma das diretoras da Mansão do Caminhão em uma época. E desencarnou. Ela inclusive fala do processo de desencarnação, que foi vítima de um infarto. As mensagens inicialmente chegaram, não eram um livro, eram mensagens endereçadas à sua filha, Lígia, que fazia parte de uma sessão mediúnica. Mais tarde, as mensagens foram chegando e foram estruturando, configurando um livro, que seria o Além da Morte. E Otília Gonçalves narra que depois da sua morte, ela passou algumas horas vinculada ainda ao corpo material, aos despojos. Ela sentiu asfixia no sepultamento. Ela sentiu as sensações da decomposição da matéria. Ela sentiu algumas angústias. E ao orar, irmã Lib em alemão é amor, é irmã Sheila, apresenta-se e faz os últimos desenlaces, os últimos desligamentos do perispírito em relação ao corpo, para que ela possa entrar na vida espiritual. E ela adentra-se na vida espiritual. Recebe, portanto, o apoio de Sheila, naturalmente assessorada e recebida mais tarde visita por Bezerra de Menezes, mas ela narra na obra o porquê de ela ter passado algumas horas naquela situação, naquela experiência. Ela vai dizer que 6 meses, 2 anos aproximadamente de convicção espírita e 6 meses apenas se dedicando ao bem não foram suficientes para eliminar dentro dela o cultivo de quase 50 anos de materialismo, de futilidade, de leviandade, de paixões materiais, de situações perturbadoras, e é natural que alguns meses não foram suficientes para liberá-la desse cultivo de hábitos perturbadores que ela levou quase que a vida inteira. E é por essa razão que ela ainda vivenciou alguns fenômenos dessa ordem, que se não fossem esses últimos meses na dedicação do bem, a situação seria muito pior.
Diz ela, num depoimento à própria filha, falando do seu despertar na vida espiritual. São os hábitos mentais. É a nossa vida mental. O cultivo das nossas ideias. Daí porque, meus amigos, tudo de fora pode ser interessante. Até as nossas ações são importantes. As ações que nós fazemos, que nós desencadeamos. Mas não nos esqueçamos do nosso processo de transformação interior, de iluminação. Aliás, foi Jesus quem disse que adianta salvar o mundo e perder a própria alma. É melhor salvar a si mesmo e ajudar as pessoas que passem pelo mundo em nosso caminho, fazendo o bem. Se nós conseguirmos nos salvar, isso é, despertarmos, nos melhorarmos e ajudar aqueles que talvez passem por nós, já estaremos fazendo o máximo em nossa missão na reencarnação durante a vida física. Pensemos nisso. Muita paz.